Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, a vida de sua família e que Deus também prospere os seus negócios ricamente e lhe dê uma saúde abundante. O tema da mensagem, meus irmãos, é: deixe o Espírito Santo te usar. E para isso nós vamos usar o texto sagrado que está no livro de Atos 8, versos 26 a 40. Nós vamos ver ali Filipe, sendo induzido pelo Espírito a falar da mensagem para o eunuco. E hoje em dia nós precisamos ser assim, meus irmãos. Por quê? Tem um vídeo que eu estou para fazer, não sei quando, mas o nome do vídeo seria tipo assim: tem crente, muito sal no saleiro, e muito azeite na botija. Você sabia, meus irmãos, que às vezes o crente, ele quer a bênção e as coisas só para ele, não fala de Deus, não fala de Deus no trabalho, não fala de Deus para o chefe, porque tem medo de falar para o chefe que o chefe é espírita, não fala de Deus para os seus, não fala que Deus não se alegra com imagem de escultura, através da Bíblia, sabe, meus irmãos? Temos que mostrar a Bíblia. Através do momento que você mostra a Bíblia para a pessoa, meus irmãos, aí é com ela. Enquanto ela não sabe, não há pecado. A partir do momento que ela sabe, vai haver um pecado e um julgamento, porque foi pregado a palavra para ela. Então, tem cristão, meus irmãos, tem medo, tem pavor, Você vai na casa de alguém, você não pode falar de Deus para ninguém. Não fala não, porque o meu tio ele é católico, ele vai ficar chateado. Meu irmão, eu não estou aqui para me preocupar com o homem, se o homem vai gostar, não. É melhor agradar a Deus do que aos homens. O importante é falar de Deus. Eu costumo dizer, meus irmãos, em certo dia eu falei que eu quero ser sal da terra, luz do mundo e uma trombeta ambulante nas mãos de Deus, Temos que ser isso. E uma tocha acesa também, Onde chegar e iluminar. Então, como diz as escrituras, sal da terra, luz do mundo, e eu também quero ser uma trombeta. E a trombeta nas mãos de Deus, meus irmãos, às vezes ela é usada. Você, por falar a verdade, você vai ter poucos amigos. Então eu prefiro ter poucos amigos, poucas pessoas na minha roda, e falar a verdade, coisa que eu não tenho medo de ninguém, meus irmãos. Se eu tiver que falar que a Bíblia não tolera imagem de escultura, eu vou falar através da Bíblia. Deus usa cada um de uma forma. Tem trombeta que ele vai usar só para abençoar, outra trombeta ele usa para abençoar e para exortar, Cada um fala de uma forma, com timbre de voz e de uma maneira. Então eu não tenho medo de ser humano nenhum, nem de católico, nem de espírita, nem de ninguém. Somos um só povo. E quem me dera que todos ouvissem a palavra de Deus, estaríamos todos com Cristo. Mas não vai ser assim, porque a Bíblia é bem clara, que a porta que conduz à salvação é estreita e largo o caminho que conduz à perdição. Então, com certeza, vai ter muitas almas no inferno. E pasme, talvez até algum da sua família, porque você pregou e ele não aceitou. E só Deus vai saber, meus irmãos? Só Deus vai saber, porque chegando lá ninguém vai saber, porque a Bíblia diz que não terá lá com Cristo, não terá choro, nem dor, Tudo vai passar. Então não vai ter como você chegar lá também e perguntar para Cristo: ei, Jesus, cadê aquela pessoa que eu tanto orei da minha família? Lá não vai ter lembrança disso, porque se Jesus chegasse para você e falasse: você pregou, mas ele não aceitou a mensagem, você já iria ficar triste, E a Bíblia diz que lá não terá tristeza, nem dor, nem choro, nem pranto, nada. Então esse negócio que eu vou te encontrar lá é meio complexo, meus irmãos? O negócio é estreito, só Deus sabe mesmo como vai ser. Mas o que eu quero dizer é: deixe o Espírito Santo te usar, meu irmão. Não negue a palavra, porque senão você vai ser apenas um sal dentro do saleiro, e o sal dentro do saleiro ele começa a ficar úmido e se estraga. E azeite também, naquele negocinho que a gente põe azeite para jogar na salada, que eu não sei o nome. Se deixar muito tempo ali, meu irmão, ele perde aquela constância, o sabor. Então para nada mais serve. Então tem muito crente indo na igreja e querendo as bênçãos só para ele.
não fala de Deus para o chefe, não fala de Deus para o vizinho, não fala de Deus para o amigo, não fala para o macumbeiro, sabe? Porque se eu tiver, meu irmão, conversando com qualquer pessoa, tiver oportunidade, eu vou falar de Cristo. Gostando ou não gostando, eu vou falar da palavra de Cristo. Por isso que eu sou uma pessoa que tenho poucos amigos, e até os familiares, meus irmãos, é isso mesmo. Até os familiares tem alguns que se afastam, porque a gente fala da palavra de Deus com verdade. O que Deus tolera, amém. O que não tolera, amém. A mensagem não é minha, como eu costumo dizer. Somos apenas uma trombeta. E a trombeta na mão de Deus, meus irmãos, tem que estar brilhando, tem que estar perfeita. Ela não pode cair no chão, dar aquele trincadinho, não. Ela é de ouro na mão de Deus e vai sendo polida diariamente. E assim sou eu e assim é você. Então, não deixe de pregar a palavra de Deus. Como que eu vou falar, meus irmãos, da palavra de Deus? Alguns dizem. Muitas pessoas, meus irmãos, tem canal aí no YouTube, sabe? Canal de culinária, essas coisas. Fala uma palavrinha, fala um versículo, já está dizendo. Você já está falando de Deus. A partir do momento que você lançou aquilo ali, você já está falando de Deus. Que seja um versículo, que seja uma palavra da Bíblia. Ó, a Bíblia diz isso, a Bíblia fala isso, a Bíblia tal. Já era, irmão. Você vai produzir, mas fique sabendo, a partir do momento que você falar de Cristo, falar da verdade, pode ter certeza que muita gente vai correr, porque ninguém quer ouvir a verdade, ninguém quer ser exortado através da Bíblia, ou seja, através da Bíblia Deus te usa e as pessoas vão ficar com raiva de você e não da Bíblia. Engraçado, né, meu irmão? Mas isso é gostoso. Eu prefiro deixar o povo que fique chateado comigo por falar da palavra de Deus do que não por falar, né? Prefiro falar a verdade e ter pouquíssimos amigos. Vamos ver o que a Bíblia diz, meus irmãos, no livro de Atos, capítulo 8, versos 26 a 40. Então um anjo do Senhor falou a Filipe e lhe ordenou: aponta-te e vai em direção a sul, pelo caminho do deserto que desce de Jerusalém a Gaza. Ao que ele se levantou e partiu imediatamente, irmão. Esse é o pregador. Ele tem que entregar a mensagem de Deus no momento certo. Ao que ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, alto oficial, administrador de todos os tesouros de Candence, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, o Deus de Israel, Criador dos céus e da terra. Retornando para casa, sentando em sua carruagem, ia lendo o livro do profeta Isaías. E aconteceu que o Espírito disse a Filipe: aproxima-te e acompanha essa carruagem. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: compreendes o que está lendo? Olha só, às vezes a pessoa está lendo a Bíblia, mas não compreende. Isso acontece com muitos. Aí você tem que ir lá e explicar para abrir os olhos da pessoa. Ao que ele replicou: como poderei compreender, a não ser que alguém me explique? Olha aí o que eu acabei de dizer. E pediu a Filipe que subisse e se sentasse ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do seu tosqueador. Assim ele não abriu a sua boca. Isso está em Isaías 53, versos 7 e 8. Esse é o livro que ele estava lendo. Em sua humilhação, a justiça lhe foi negada. Quem pudera contar a respeito dos descendentes dele, uma vez que sua vida na terra foi tirada? Então o eunuco indagou a Filipe: por favor, peço-te que me esclareça sobre quem o profeta está falando, desse mesmo ou fala de algum outro? Ou seja, o profeta estava falando do Messias, de Cristo. E Filipe, tomando a palavra, iniciando por aquela mesma passagem das Escrituras, pregou-lhe o Evangelho, Jesus. Prosseguiu pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água, e foi quando o eunuco observou: eis aqui água, que me impede de ser batizado? Ou seja, o Filipe vai, prega o Evangelho, prega Cristo, batizão, o batismo, né, na remissão dos pecados de João Batista. Provavelmente pode ter falado para ele que ele receberia também o Espírito Santo, e foi pregando Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água, e foi quando o eunuco observou: eis aqui água, que me impede de ser batizado? Ao que Filipe orientou-lhe:
Tu podes, se crer de todo o teu coração. Em seguida declarou-lhe o eunuco: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Olha só, poucos, né, meus irmãos? Tem até crente que se diz crente, mas não crê que Cristo é o Filho de Deus. Tem muita gente aí, a raça humana, muitas religiões que pode falar em Deus, mas não crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para que parassem a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando estavam saindo da água, o Espírito do Senhor, em outras versões o Espírito Santo, de repente arrebatou a Filipe. O eunuco não ouviu mais, contudo, pleno de alegria, seguiu seu caminho. Entretanto, Filipe apareceu em Azoto, e indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Olha só, meus irmãos, Filipe pregou para o eunuco ficou alegre porque ele entendeu o livro de Isaías, que Isaías já estava profetizando ali sobre o Messias, a vinda e a morte. O Filipe vai lá e explica, ele sai e vai para a cidade de Azoto e continua a pregar o evangelho. É isso que nós temos que fazer. Por isso que o tema da mensagem é: deixa o Espírito Santo te usar. Né, meus irmãos? Temos que falar de Cristo, falar do amor de Deus, exortar também, temos que exortar, temos que mostrar a Bíblia. A partir do momento que você conhece um pouquinho de Bíblia, você fala da Bíblia para as pessoas. Foi assim que Filipe explicou para o eunuco. Vamos ver aqui, meus irmãos, esse eunuco, qual é um pouquinho sobre ele. Gaza foi uma das 5 grandes capitais dos filisteus. Entretanto, a frase "pelo caminho do deserto" indica a velha cidade destruída por Alexandre Janeu em 93 a.C., e que ficava a 80 km de Jerusalém. A Etiópia correspondia nessa época à região de Núbia, desde o alto do Nilo, da catarata de Assuã até Khartum. A rainha mãe etíope recebeu o título de Cadence e era responsável pelos deveres seculares do monarca reinante, considerando demasiado sagrado para exercer esse serviço. Era comum usar eunucos como homens de confiança e oficiais no governo dos orientais. Irineu, um dos pais da igreja primitiva, 180 d.C., relata em seus escritos que esse eunuco se tornou dedicado missionário cristão entre os etíopes. Aí aqui uma observação: ler em voz alta era uma forma de mostrar reverência ao texto sagrado na antiguidade. Por isso que Filipe, assim que chega na carruagem, ele já escuta o que o eunuco está dizendo, porque a Bíblia vai dizer aqui que era costume deles lerem em voz alta. Então Filipe encosta na carruagem e começa a ouvir o que o eunuco estava lendo. Aí quando ele pergunta se ele entende do que ele estava lendo, né? Então, meus irmãos, essa é a mensagem de hoje. Temos que deixar o Espírito Santo nos usar. Deixa o Espírito Santo te usar. Pregue a palavra, fale a palavra, seja onde for. Você sabia? Tem pessoas que montam empresa, não coloca nem no cartãozinho, meus irmãos. Tem vergonha de falar da palavra de Deus. Mas quando é para receber bênção, vem que é uma beleza. Esse é o crente, meu irmão. Por isso que teve um homem de Deus que disse que, eu não esqueço: vocês são fracos, vocês só querem as bênçãos de Deus, depois vocês correm, depois vocês nunca mais voltam. Os judeus não, adoram a Deus em espírito e em verdade, com força. Cristão não, meus irmãos, quer bênção, só quer bênção, papá, né? Mas não quer fazer nada. Às vezes cristão tem a sua empresa, não coloca nenhum versículo bíblico no cartão. Meu irmão, pregue a palavra, deixa o Espírito Santo te usar, meu irmão. Está com vergonha do quê? Está com vergonha de falar de Deus? Que você é crente, que você anda com a Bíblia na mão? Às vezes a gente vê o macumbeiro com aquela fronha em cima da cabeça. Eles andam, vão para a cidade com aquela fronha e não tem vergonha. E você tem vergonha de andar com a Bíblia. Tem vergonha de falar de Deus para o teu pai, para a tua mãe, para o teu tio, para os teus parentes. Então, meu irmão, você é um crente, como diz alguns pastores, mequetrefe. Você só está visando o teu umbigo, porque pregar a palavra mesmo e falar de Deus, tipo assim: eu sou cristão, vou na igreja, sou religioso, sento lá, vou dar glória a Deus e depois aquele abraço. Mais nada, não fala de Deus para ninguém, tem uma vida toda desconcertada, sabe? Vai olhar o Facebook da pessoa, é tudo coisa de bagunça, aí ainda fica lá
dando joinha, dando like para algumas coisas do ímpio, né? Fica assistindo vídeos que não tem nada a ver, esses vídeos de funk, essas coisas todas aí, essas bagunças. Então tem muito crente que é crente só dentro da igreja, mas fora, meu irmão, não prega a palavra, não deixa o Espírito Santo usar, não fala nada de Deus para ninguém. No site da empresa você olha lá, não tem nada, um versículo bíblico, não tem nada. É triste, né, meus irmãos? Mas Deus vai trabalhar. Estamos orando muito aí para que Deus levante homens e mulheres que falem da palavra de Deus com temor e tremor e sem medo, porque hoje em dia as pessoas têm muito medo. Não fala. Não fala de Deus não, porque é o meu tio ali, meu tio, olha, é católico desde quando nasceu. E eu com isso, meu irmão? E eu com isso, que o teu tio é católico, o teu parente é católico, o meu vizinho é católico, o meu tio é católico. E eu com isso, que Deus me levante como uma trombeta, como sal e luz da terra, como uma trombeta, meu irmão, ambulante, para falar de Cristo em todo lugar que colocar os meus pés. É isso que eu quero e é isso que eu desejo para você também. Que você tenha esse desejo no coração de pregar, de falar. Não estou dizendo que você tem que ser um pregador ou uma pregadora. Não, meus irmãos. Que você pelo menos dê bom testemunho como cristão no seu Facebook, no seu Twitter e os vídeos que você assiste e os programas na sua televisão que você vê dentro de casa, que já é um bom começo. E que pelo menos cita alguns versículos bíblicos, fala alguma coisa de Deus para alguém. Porque tem pessoas que é assim, meus irmãos, sai da igreja, aquele culto bombando, já sai já falando do mundo, de coisa, não fala de Deus, de nada. E eu, meus irmãos, como diz o pastor Rogério, é ano de crescer na graça e no conhecimento. Quero estar próximo de quem fale de Deus. Porque se não falar de Deus, meus irmãos, pode ter certeza que eu já vou começar a me afastar, né? Somos lá luz do mundo e sal da terra. Estamos aí para falar de Deus para quem quer ouvir a palavra. Se aqueles que nós já falamos não quis ouvir, sacode os pés, bata a tua mão e vá falar do evangelho para outro. Porque, né? Mais rigor terá para Sodoma e Gomorra do que para aqueles que zombaram da palavra de Deus. Tá bom? Fiquem na paz do Senhor e Deus abençoe sua vida. E o meu desejo é minha oração para que você tenha fervor mesmo, que o Espírito Santo venha falar cada vez mais em teu coração, que você possa abrir tua boca e se encher de Deus, né? A Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Então que você esteja cheio de Bíblia, cheio de oração, cheio de unção para falar de Deus. Seja em qualquer lugar, seja um sorvete que você tomar, que você vender e que você mande colocar ali naquele papelzinho, né? Jesus Cristo que Deus salva, que Deus cura, que Deus abençoa, algum versículo bíblico. Você já estará pregando o Evangelho. Tá bom? Fique na paz do Senhor e que Deus te abençoe.